Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao episódio 9, que deve ser o episódio final em termos de conceituação teórica, né? Sei lá, a parte teórica do negócio, para que depois a gente caia no episódio 10, que aí sim, a ideia é fecharmos no episódio 10 com uma bateria de exercícios mais caprichada, tá bom? Exercícios que realmente vão precisar aí do nosso foco, da nossa atenção, beleza? Nesse episódio 9, nós vamos falar sobre a aplicação do binômio de Newton não numa soma, que nem a gente fechou o episódio 8, falando numa subtração. O que fazer numa subtração? E além disso, pessoal, trabalhar com o conceito de multinomial. O binomial são dois nomes, né? X mais A, por exemplo, teríamos dois nomes, o X e o A. Mas e se a gente tiver X mais Y mais Z? O que é que a gente deve fazer? Então eu vou colocar para vocês um conceito que está no livro do professor Gelson Ieges, que eu acho assim altamente fundamental entender, porque as provas mais capciosas não trazem binômio, elas trazem trinômio ou algo a mais, beleza? Então vou deixar para vocês tudo bem descrito como é a função dos vídeos que eu faço aqui, ok? Então o vídeo deve ser um pouquinho mais longo do que o normal que eu venho fazendo dentro dessa série. Não esquecendo, o episódio 10 deverá realmente ser um vídeo muito mais denso, porque nós vamos trazer questões desafiadoras, ok? E ele já está sendo montado, então aguarda um pouquinho. Nessa questão de você estar assistindo essa série, tomara que você não tenha esquecido de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber toda a série, né? Todo vídeo novo da série você vai estar recebendo. E além disso, pessoal, gostou do vídeo? Tem uma forma de você nos ajudar a dar relevância a esse vídeo, que é deixando o seu like aí, o seu joinha, o seu ok para o vídeo. Isso faz com que esse vídeo vá ganhando ranqueamento dentro do YouTube, fazendo com que o nosso canal realmente seja um canal mais conhecido. Então eu conto com vocês, porque a minha parte aqui eu vou continuar fazendo, tá bom? Forte abraço, vamos partir aí para o episódio 9. Tchau! Bom, no episódio 8 a gente deixou uma pergunta no ar, né? É que se a gente, ao invés de ter uma soma de x mais alguma coisa, tivéssemos uma subtração, por exemplo, x menos 2 elevado a 5. Então, o que é que a gente teria que fazer para resolver? Bom, então aqui a gente usa vamos dizer assim, uma maquiagem, né? Eu transformaria o x menos 2 elevado a 5, sem perder o seu significado matemático, na seguinte expressão: x mais menos 2 elevado a 5. As duas coisas se equivalem, né? Matematicamente isso está perfeito. Mas por que eu faço essa, vamos dizer assim, essa adaptação? Por causa da soma. O binômio de Newton ele é desenvolvido para uma soma de termos e não para uma subtração de termos. Então é por isso que a gente faz essa adaptação de escrita. E aí, aqui, cai na definição. Então, um somatório de um certo número P, indo de 0 até 5, que é o expoente aí do binômio, né? O número binomial, 5P, com o x, que é o primeiro nome do binômio, elevado a 5 menos P, e o segundo nome não é 2, o segundo nome é menos 2 elevado a P. Pessoal, de resto é fazer a mesma coisa. Portanto, eu vou já apresentar na forma binomial esse desenvolvimento, ok? Aplicando aqui a definição pura e simplesmente, ok? Então, vamos lá. Então, tá aí, ó. O x menos 2 elevado a 5, os números binomiais, e eu fiz questão de colocar todos os fatores envolvidos em cada parcela. Uma coisa que eu quero chamar novamente a atenção. Repare no somatório dos expoentes. 5 mais 0, 5. 4 mais 1, 5. 3 mais 2, 5. E daí por diante, ok? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. Se faz obrigatório o uso do parêntese quando o nome é negativo, ok? E daí, pessoal, o resto é exatamente igual ao desenvolvimento que a gente já fez. Aqui nos cabe agora simplesmente lembrar que nós estamos trabalhando aqui na linha 5 do triângulo de Pascal, onde 5, 0, o número binomial 5, 0 é 1,
Então nós vamos ficar aqui, ó, com x à quinta, não é? Mais 5, que é o equivalente a esse número binomial, ok? Segunda parcela aqui do nosso desenvolvimento. X elevado a 4, x elevado a 4 vezes menos 2, então x à quarta vezes menos 2, porque é menos 2 elevado a 1, ok? Mais 10, de onde vem esse 10? Novamente, ó, aqui, ó, 5, 2, ok? X elevado a 3 menos 2 elevado a 2, que isso dá 4, certo? Mais 10 de novo, x elevado a 2 menos 2 elevado a 3, então isso dá menos 8, na verdade? Mais 5, 4, que dá 5, x elevado a 1 menos 2 elevado a 4, isso dá 16, mais 5, 5, que é 1, x elevado a 0, que também é 1, menos 2 elevado a 5, que dá menos 32. E aí agora é só um ajuste aqui, né, da gente multiplicar esses termos, levando em consideração os sinais, ok? Aí eu vou escrever já na forma fechada. Valeu? Então tá aí, em azul, né, o resultado, né, a expressão final desse desenvolvimento de x menos 2 elevado a 5. Beleza, pessoal? Muito simples. Mas eu quero encaixar nesse vídeo um outro aspecto que eu encontrei em um concurso militar, tá? Que eu achei bastante interessante, que é o conceito do multinomial. Aqui nós estamos falando em binomial. Por que binomial? Lembrando, porque eu tenho dois nomes, x, e nesse caso aqui, x e menos 2. Mas e se eu tivesse mais de dois nomes? Como que eu faria? Por exemplo, se eu tivesse uma expressão, e aí deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui, multinomial. Opa, multinomial. Imagina que eu tenho a seguinte expressão, x mais y mais z elevado, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui, 3. E aí? Eu não tenho mais um binômio, agora eu tenho um trinômio, que poderia ser 4 nomes e por aí vai. Como que eu faço isso? A gente pode usar a seguinte estratégia. Eu usei para uma determinada questão, deu certo, tá? Mas é uma estratégia bastante trabalhosa. Que seria o quê? Vou fazer aqui um exemplo, aqui. Vou colocar em amarelo e depois eu desfaço, porque eu quero explicar de uma outra forma que eu acho muito mais simples. O que eu fiz foi o seguinte. Eu trabalhei assim, ó, x mais y mais z elevado a 3. Ok? Onde um nome era o x e o outro nome era y mais z. Mas, pessoal, isso dá um trabalho que vocês não imaginam. Então, vou passar aqui para vocês de uma outra forma, né? Está lá no livro do professor Gelson Iese, vale muito a pena ver, tá? E eu vou tentar explicar aqui para vocês da forma que eu puder, da melhor forma que eu puder. O que é que acontece? A gente sabe que esse desenvolvimento, como qualquer desenvolvimento nomial, binomial, trinomial e por aí vai, quando eu desenvolvo isso, eu posso fazer por uma árvore. Lembra? A gente fez isso, né? Por uma árvore. Eu vou colocar aqui o exemplo de árvore que a gente teria para esse desenvolvimento, utilizando x mais y mais z elevado ao cubo, ok? Vou lá, vou colocar a árvore pronta aqui para vocês. Vamos lá. Então, ó, eu montei, obviamente, 1/3 da árvore. Observem que eu só estou usando o x, certo? Como primeiro fator. Depois, como segundo fator, x, y ou z. Como terceiro fator, x, y, z, x, y, z, x, y, z. Tá? Então, eu quero chamar atenção aqui para algumas coisas, ok? Primeiro que notem que temos termos repetidos, né? E que nós vamos ter que somar. Por exemplo, aqui aparece x2y. Aqui, ó, x2y de novo. Ok? Então, aqui já ficaria 2 vezes x2y. Ok? Por exemplo, nós temos aqui, ó, x2z. E nós temos aqui de novo x2z.
Então ficaria 2 vezes x2z, ou seja, vão acontecer fatores repetidos que a gente vai ter que somar. Isso é a primeira coisa que eu quero que vocês atentem. Mas não é só isso não. Se vocês notarem, esses fatores, quando tem os seus expoentes sendo somados, a soma dos expoentes sempre dará igual ao n. A exemplo daquilo que acontece no binômio de Newton. Reparem, primeiro termo, o x é elevado a 3. Ou seja, o y é elevado a 0 e o z é elevado a 0. Então, 3 mais 0 mais 0, 3. Olha aqui no segundo. X é elevado a 2, y é elevado a 1. A soma dos expoentes dá 3. X é elevado a 2, z é elevado a 1. Soma dos expoentes dá 3. X é elevado a 2, y é elevado a 1. X é elevado a 1, y é elevado a 2. X elevado a 1, y elevado a 1, z elevado a 1, ou seja, nós ficaríamos aqui um bom tempo discutindo isso e sempre chegaríamos em que o somatório dos expoentes de cada nome dá sempre igual a 3. Então, beleza, isso eu acho que já dá para entender. O problema que eu vejo, então, sob o meu ponto de vista, o problema é saber o seguinte: quantas vezes o x2y vai acontecer? Quantas vezes o x2z vai acontecer? Então, pessoal, isso é muito importante a gente entender. Que essa sequência aqui, ela tem o seguinte formato. Vamos lá. Eu vou pegar de novo aqui. Vou pegar de novo esse termo aqui para a gente entender onde que eu quero chegar com esse negócio, né? Então, deixa eu só apagar isso aqui. Beleza. Isso aqui, pessoal, vai resultar em um somatório de termos, onde eu tenho um determinado número, eu vou chamar esse número aqui de retângulo, ok? Um retângulo, um número, x elevado a uma certa potência, que eu vou chamar de i, y elevado a uma certa potência, que eu vou chamar de j, e z elevado a uma certa potência, que eu vou chamar de k. Ok? Vai ser um somatório disso. Beleza. E além disso, eu sei já que I mais J mais K, isso vai resultar em 3, como a gente já viu. Significa dizer, pessoal, que eu tenho 3 números, certo? Por exemplo, x ao quadrado, vamos voltar aqui, ó, x ao quadrado vezes y. São 2 números x e um número y. São 3 números. Ok? x2z, x, x, z. São 3 números, ok? E esses números sofrem uma permutação, ok? x, x, y, x, y, x, y, x, x. Isso é uma permutação, ou seja, eu estou pegando os mesmos números e trocando de lugar. Portanto, esse número que eu simbolizei aqui por um retângulo, ele é igual a uma permutação de 3 elementos, porém, esses elementos podem ter repetição. Então, as repetições são I, J e K. Ok? I, J e K. E aí, o que é que acontece? Então, para esse exemplo em particular aqui, que a gente está fazendo que o nosso N aqui é igual a 3. Ó. Eu poderia colocar aqui, pessoal, permutação de N elementos. No nosso caso aqui, o N é igual a 3. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. I mais J mais K, eu posso colocar igual a N também. Ok? No nosso caso, o N é igual a 3. Beleza? No nosso caso, o N é igual a 3. Beleza? Então, vamos pensar no seguinte. Tá? Aqui nesse desenvolvimento, nós estamos vendo o seguinte, que o I, ou seja, o expoente do x, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1. Olha aqui, ó, pode ser 1. Eu coloquei um zerinho aqui, mas não é 0 não. X elevado a 1, certo? E também pode ser que ele não aconteça. É que aqui eu fiz uma parte da árvore que o x está aparecendo. Mas pode ser que o i seja igual a 0, ok? Ele vai ser 0, ou 1, ou 2, ou no máximo 3. Então tá, eu quero saber o seguinte, ó. Quando? Então deixa eu colocar aqui, ó. Quando eu tiver, vamos lá, I
igual a 3. O J igual a 0 e o K igual a 0, obviamente, porque o somatório de I, J e K tem que dar igual a 3. Qual seria o retângulo? Qual seria esse número que eu coloquei aqui como retângulo? Bom, ele seria o seguinte, ó, permutação de 3, 3, 0, 0. I igual a 3, J igual a 0 e o K igual a 0. Então ficaria assim, pessoal, ó, 3 fatorial, 3 fatorial, 0 fatorial, 0 fatorial. Então vamos localizar, né? Esse 3 é esse 3. Tudo bem? É o N, ok? Aí, esse 300 está aqui, ó, 300, que são as repetições. A gente viu isso em um episódio, né? Permutação com repetição. Beleza, isso aqui vai dar 1. O que é que significa esse 1? É que eu vou ter 1 que multiplica x elevado a 3, y elevado a 0, z elevado a 0, ou seja, x ao cubo. O x ao cubo só acontece uma vez. Uma única vez. Vamos ver o seguinte. E se eu quisesse assim, ó. X elevado a 2, y elevado a 1 e z elevado a 0, ó, olha o somatório dos expoentes. 2 mais 1 mais 0, 3. O retângulo seria quanto? Ele seria permutação de 3, que é o n, 2, 1, 0. Isso aqui ficaria assim, ó, 3 fatorial, 2 fatorial, 0 fatorial, 1 fatorial, né? 1 fatorial, 0 fatorial. Ora, 3 é 3 vezes 2 fatorial. Vai cair o 2 com 2, vai ficar 3. Ou seja, eu tenho 3x2y. O z elevado a 0 é igual a 1, então nem estou colocando. E aí eu conseguiria pegar cada parcela do desenvolvimento e saber como que ficariam cada uma dessas parcelas. Beleza, pessoal? Então é uma questão de treino e na nossa bateria de exercícios para fechar a nossa série, a gente vai colocar a questão que eu disse para vocês, que deu bastante trabalho porque eu resolvi fazer de uma outra maneira e não utilizando esse conceito aqui do somatório dos expoentes e com a permutação com repetição. Beleza? Então, de forma teórica, a nossa série acabou nesse episódio, né? Que é o nosso episódio aqui, 9, ok? E o episódio 10, ele deve ser um episódio mais longo, então já vão se preparando aí. Por quê? Porque eu vou colocar algumas questões, ainda não defini quantas questões, vou colocar algumas questões para que realmente o cérebro da gente funcione e funcione a pleno vapor. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até a bateria de exercícios. Valeu!